Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da esquizofrenia e da mediunidade. Bom, pessoal, o tema desse vídeo me foi sugerido em uma de nossas redes sociais aqui do canal, numa pergunta, numa live, falou, fala um pouco sobre esquizofrenia e espiritualidade. Então eu decidi, mais do que responder rapidinho numa live, fazer um vídeo sobre isso. Para quem não sabe, eu sou psicólogo de formação e aí eu fiz algumas pesquisas para falar um pouquinho melhor sobre esse tema. É muito importante vocês colocarem os comentários aqui se faz sentido, se não faz. Eu vou dar a minha visão, sempre com base nos meus estudos e na minha compreensão da vida e das coisas. Pode ser que você tenha uma compreensão completamente diferente e veja as coisas de forma diferente. Então comenta aqui para a gente montar essa comunidade aí que não existe uma verdade única e absoluta. Também te convido a conhecer o nosso sistema de apoio, que a gente chama carinhosamente de apadrinhamento, que é um financiamento coletivo, só que ele é recorrente, ele é mensal, funciona como se fosse uma assinatura. É lá no Catarse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode escolher o nível de apadrinhamento e cada valor te dá o direito de resgatar uma recompensa, que pode ser acesso a grupos de estudo específicos, conteúdos exclusivos como lives, sorteios e por aí vai. Dá uma olhada aqui no link e vê se faz sentido para você. Bom, para a gente fazer então esse paralelo, conversar a respeito da esquizofrenia e da mediunidade ou da espiritualidade, eu queria falar um pouco melhor então o que é esquizofrenia. Primeiro, a minha ideia aqui não é ficar falando para psicólogos necessariamente. Se você é psicólogo, será muito bem-vindo até para compor aqui a minha linha de raciocínio, se for o caso, deixa aqui nos comentários também. Mas a minha ideia não é ficar no psicologês, sabe? Ficar falando muito em termos técnicos. Então eu vou tentar fazer de um jeito para todo mundo entender. Beleza? Formalmente, a esquizofrenia faz parte de transtornos mentais, de transtornos psiquiátricos. E a causa da esquizofrenia não se sabe ao certo. É muito provável que tenha influência genética e também tenha influência do meio. De alguma maneira, o desenvolvimento, o crescimento, os pais, enfim, há influência do que está fora também, além da genética. Se a gente ainda for colocar componentes da psicologia profunda, quando eu falo psicologia profunda, é tipo psicanálise, psicologia analítica, a gente basicamente vai ter a ideia da esquizofrenia como a invasão de conteúdos do inconsciente na consciência, a ponto da nossa estrutura, do nosso ego, não conseguir segurar a barra. E por isso que a gente tem um vídeo no canal onde eu provoco, onde eu faço uma reflexão, na verdade, sobre o ego não ser o vilão. Mas aqui é muito importante, então, o papel do ego. O ego é quem vai permitir ou não que certos conteúdos do inconsciente venham à consciência. E para isso, o tal do ego, ele precisa estar estruturado, ele precisa estar maduro, ele precisa estar coeso, ele precisa ser forte. Não forte para impedir que qualquer coisa venha, mas coerente o suficiente para perceber o meio e vir trazendo coisa. Quando esse ego não está presente, quando esse ego está fragilizado, não está fazendo o que ele precisa fazer, os conteúdos vêm e dominam a consciência a ponto de gerar uma série de coisas. Em certos casos, vai gerar o que a gente está chamando de esquizofrenia. E a esquizofrenia, ela tem um diagnóstico ali médico, psiquiátrico, mais ou menos bem definido, mas tem alguns sintomas básicos. Um dos sintomas é a alucinação, o outro é delírio, o outro é o pensamento perturbado e o outro é a inundação cognitiva. A alucinação é quando nós temos percepções que não condizem com a realidade objetiva. Então, por exemplo, eu vejo algo que não está aqui. Eu vejo uma pessoa, eu vejo um objeto, ou eu ouço, ou eu sinto cheiro, ou eu sinto, tatilmente falando, alguma coisa. Pode ser até um sentido, uma percepção do corpo, uma dor, alguma coisa assim. O mais comum de alucinação na esquizofrenia é o auditivo. E aí você pode ouvir pessoas ou pode ouvir sons. O mais comum é ouvir pessoas e ouvir como se fosse um opressor, sabe? Alguém te oprimindo, alguém te perseguindo, alguém te julgando, alguém te criticando. Então, o que se ouve na maioria das vezes, num caso de esquizofrenia, é você numa posição difícil de lidar. O delírio
é quando você tem uma crença em algo que todas as evidências mostram o contrário. E aí, quanto mais bizarro for essa crença, esse delírio, mais severa é a esquizofrenia. E pode ter a ver, e na maioria das vezes tem, a ver com perseguição. Então você cria na mente a ideia de que está sendo perseguido. E aí você pode criar grandes teorias da conspiração absurdas, que em nada tem a ver com as evidências mostradas. E aí, quanto mais bizarro for, quanto mais diferente for, mais provável que seja uma esquizofrenia e mais provável que seja de um tipo mais severo. Por exemplo, imaginar que o Pentágono está te observando porque quer informações e tal, pode se aproximar do bizarro que eu estou falando. Mas imaginar que tem pessoas escondidas ali seguindo você, por alguma história que você está se contando, por exemplo, não é tão bizarro, é até possível, mas ainda assim é um delírio. E ainda tem outra coisa, é quase impossível não, mas é muito difícil mudar de opinião quando você tem ali na sua cara que aquilo não é aquilo. E esses dois sintomas, a alucinação e o delírio, eles têm uma dinâmica, eles fazem um bem bolado para te provar. Então eu tô sendo perseguido, eu vejo alguém ali, mas não tem ninguém ali, vamos lá, não, mas eu vi. E aí fica difícil, né, criar evidências para isso. Isso não é sempre, tá? De vez em quando acontece da alucinação apoiar o delírio e o delírio apoiar a alucinação. E outra coisa que é interessante é, a pessoa com esquizofrenia, ela não sabe distinguir aquilo que ela está vendo da realidade, ela vê como se fosse real. Um outro sintoma que eu citei aqui é o pensamento perturbado ou pensamento desarticulado. Faz uma pergunta para alguém com esquizofrenia, um dos sintomas pode ser a pessoa começa a falar e de repente não tem mais conexão. Gramaticalmente, as frases podem fazer sentido, mas se você pega o que a pessoa falou, não faz sentido. Tem até um caso, né? Um médico pergunta para uma pessoa com esquizofrenia: você sabe quem é o presidente dos Estados Unidos? E a pessoa começa, conheço bem, sou eu. E aí a pessoa começa a falar de coisas, ela pega a última palavra e vai viajando, sabe assim? Eu sou o presidente da China, e a China é não sei o quê, e aí começa a não fazer mais sentido. Não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima, e eu estou aqui porque eu estou presente, que eu trouxe a Gal de Brasília para cá. Então o pensamento desarticulado é isso. Quando no fim das contas, o que a pessoa está dizendo não tem uma coerência. Pelo menos do jeito que nós, que não temos esquizofrenia, pelo menos a princípio, entendemos como coerente. Porque existe inclusive uma abordagem, uma teoria, que diz que é uma questão de adaptação. O jeito que aquela pessoa compreende o mundo frente ao que ela percebe é coerente. E o quarto sintoma que eu citei é a inundação cognitiva, que nada mais é do que um superestímulo pelo meio e por si mesmo. Algumas vezes eu mesmo já falei aqui no canal o quanto nós temos a capacidade de focar em alguma coisa e aí a gente meio que suprime estímulos outros, como alguns sons, algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa sala, que eu não estou prestando atenção porque eu estou aqui focado no tema, papapá. Uma pessoa com esquizofrenia, pelo menos um dos sintomas é exatamente isso, a sobrecarga de informação. Isso é muito comum. Então ela não consegue não prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E, consequentemente, em nada. Tudo é percebido e de alguma maneira elaborado. Todos os sons e tal. Inclusive, essa é uma das explicações do porquê que se tem alucinação ou mesmo delírio. Porque se tudo é percebido, então as vozes que eu escuto são vozes mesmo, e o que eu vejo então é um super estímulo, né, das redes neurais, pelo menos em alguns pontos. Uma das causas fisiológicas, que pelo menos se tem como teoria, como hipótese, como estudo, é que algumas regiões cerebrais têm um super estímulo neuronal, uma atividade neuronal absurda, o que faz com que então tenha essa percepção, e outras regiões sejam menos estimuladas, né? Menos trabalho neuronal e, portanto, a pessoa tem alguns problemas, alguns déficits intelectuais. Em termos de humor, a forma com que a pessoa se comporta nas diferentes situações é bem característica e vale também como possibilidade de diagnóstico, porque é como se ela se comportasse de forma inapropriada nos diferentes meios. Então, por exemplo, tirando a possibilidade de um medicamento e até a possibilidade de associação com outros tipos de transtorno, como transtornos de humor, você tem uma possibilidade
possibilidade de esquizofrenia quando tá num momento ali, numa circunstância super engraçada, alguém tá contando uma piada, é um show de comédia e o comportamento da pessoa com esquizofrenia é ficar embotado, sabe? Não reagir àquilo. Por outro lado, num momento super solene, super sério, e todo mundo ali, a pessoa começar, sei lá, ter ataque de riso. O comportamento dela não parece ser adequado àquela situação. Mais uma vez, falar em adequado é muito delicado, né? É um julgamento nosso, porque ela pode estar simplesmente vendo, ouvindo, sentindo outras coisas que a gente não está. Bom, em termos mais ainda falando de diagnóstico, da parte médica, é muito comum os diagnósticos começarem a partir de 25 anos até 44. É um transtorno progressivo que meio que vai piorando com o tempo. Então o diagnóstico ele tem 5 verificações. A primeira delas é, ao longo do último mês, precisa ter tido um sinal, um sintoma desse que eu citei. Ou alucinação, ou delírio, ou pensamento perturbado, ou inundação cognitiva. Segunda verificação, as diversas frentes da vida, trabalho, relacionamento social e assim por diante, tem que ir apresentando uma queda, sabe? Uma dificuldade nessas coisas, porque é progressivo, então vai apresentando quedas, né, na realização da sociedade. Os sintomas precisam persistir por mais de 6 meses, a partir de 6 meses, porque você tem alguns transtornos parecidos que vai até 1 mês no máximo, sabe? É um episódio específico, ou então que dura até 6 meses, e esses são menos severos e podem responder melhor a alguns tipos de tratamento. Mais uma verificação, a quarta, é não ter nenhuma associação com transtornos de humor, por exemplo, a depressão e a mania, porque aí senão se enquadra em outro tipo de transtorno, mas que basicamente é a mesma coisa, mais o transtorno de humor. E por último, não ter uma associação medicamentosa ou com drogas ou com algum tipo de estímulo externo que cause alucinação, por exemplo, pensamentos delirantes, né, os delírios. Se você usou alguma substância que gerou isso, então você já tira o diagnóstico de esquizofrenia propriamente dita. Infelizmente, a esquizofrenia ela é irreversível, então você não tem uma cura ou andar para trás com ela, né, e ir revertendo os processos conforme ela vai caminhando. E o tratamento, em geral, consiste em medicamento. Então, alguns medicamentos super dão certo e traz alguma qualidade de vida para a pessoa com esquizofrenia, só que tem níveis muito severos de esquizofrenia que impedem a pessoa de um convívio na sociedade, um convívio comum, normal, né? Se a gente pudesse chamar assim. E aí certos medicamentos, para alguns casos, não funcionam muito bem, não pelo funcionamento, mas pelo que eles causam. E aí tem que dar o jeito, usar outro medicamento que não é tão eficaz e por aí vai. Uma outra coisa é tratamentos psicoterapêuticos cognitivos, por exemplo, ou até um trabalho de psicoterapia com a família, também super importante, ter a família junto e como tratar aquilo, porque com certeza isso traz, né, uma angústia, isso traz questões emocionais para toda a família. Mas e aí, depois de 20 minutos falando sobre esquizofrenia, como é que a gente sabe que um médium é um médium ou tem esquizofrenia, né? De verdade, a gente não tem uma resposta definitiva. Meu intuito nunca é dar uma resposta definitiva, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Se numa visão psicodinâmica, a esquizofrenia ela é uma invasão de conteúdos do inconsciente para a consciência, e isso significa que o ego está fragilizado, ou melhor dizendo, que o ego não está muito bem desenvolvido, isso vai afetar todas as áreas da vida da pessoa. Isso não tem a ver com a pessoa ser intelectualmente superior ou inferior a alguma régua que a gente coloca. A gente não vê necessariamente isso. É muito comum ver pessoas com esquizofrenia ter algumas limitações cognitivas e intelectuais, principalmente aquilo que eu falei, né? O pensamento desorganizado, é inundado com um monte de percepção, né? Atenção em tudo o tempo todo. Porque a gente às vezes fala, eu não tenho percepção. Puta, será que eu tenho esquizofrenia? Calma. Não é que você é multitarefa ou se interessa por uma coisa ou outra. A gente tá falando de uma enxurrada de coisa e nada passa, sabe? O passarinho que tá cantando, enfim. Não é bem isso. Então toma cuidado com o autodiagnóstico errado. Se tem alguma suspeita, vai ver, vai falar com um especialista. A ideia desse vídeo não é te dar ferramentas para se autodiagnosticar, é para falar um pouco da espiritualidade também. Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando, né? O ego, ele não está desenvolvido o suficiente, então isso vai afetar outras áreas da vida dele, né? Essa coerência, ela vai estar de alguma maneira prejudicada.
Essa noção de espaço-tempo, de continuidade, tudo isso vai ter uma influência. Quando a gente está falando de alguém numa circunstância religiosa, você pode ter alguém ali com esquizofrenia. No entanto, é importante ver a pessoa fora dessa circunstância também, fora desse ambiente. Ela continua vendo, ouvindo, tendo esse contato com o invisível? Ela acredita que é invisível ou acredita que é visível? Essas coisas são importantes. É muito comum numa pessoa que se diz clarividente, uma pessoa que vê, espíritos, por exemplo, ela ter a noção de que aquilo não está no plano objetivo. Você também encontra pessoas que não vê distinção, que não, eu vejo como se fosse uma outra pessoa. Tem relatos de todos os tipos, mas é importante tirar um pouco a pessoa dali e como é que ela é. E como eu falei, é muito comum na alucinação auditiva, que é a que mais está presente, o que a pessoa ouve na esquizofrenia é julgamento, é crítica. A pessoa se sente oprimida. E por isso que eu falei que é muito comum o delírio de perseguição. E a gente vê isso em níveis menos severos na gente. O quanto o outro está julgando o tempo todo, a gente nem sabe citar, mas a gente acha, isso é comum. Então imagina isso nesse nível de que não necessariamente está sendo de fato feito por alguém. Não existe essa pessoa, essa voz que ela está ouvindo não está sendo emitida por ninguém. Então o médium, ele pode estar ali no ambiente religioso, vendo, ouvindo, percebendo coisas, sai dali, consegue ter uma vida coerente, organizada, o pensamento coerente, não tem uma super atenção, um super estímulo, tem uma vida social normal, tem noção de continuidade, de coerência. Então a gente consegue colocar na caixinha da esquizofrenia uma pessoa que fora do ambiente religioso consegue ser coeso, coerente, tem noção de espaço-tempo, consegue ter uma vida social dita normal, com suas questões, com suas feridas emocionais, com suas problemáticas como qualquer um, mas não tem essa severidade, ou melhor, a vida não é influenciada toda com base nisso. Tem vários tipos de delírio, como comentei com vocês, mas parte deles é acreditar que é uma outra pessoa. Eu sou Jesus, eu sou Joana d'Arc, eu sou São Miguel. Como que é essa pessoa fora? É muito interessante que na época em que eu estava estudando psicodiagnóstico, um dos manuais, e eu acho que é o DSM, que é o Manual sobre Transtornos Mentais, que ele falava na época, isso foi em 2008 mais ou menos, num ambiente religioso não dá para chegar a uma conclusão. Se uma pessoa está inserida num contexto religioso, falar que veio e ouviu não pode ser tido como diagnóstico. Hoje em dia, no DSM-5, que é mais atual, no Código de Ética do psicólogo e por aí vai, nos manuais que eu encontrei disponíveis, não tem mais isso, de que se é um contexto religioso, então você tira a esquizofrenia. Até porque tem um tipo de esquizofrenia que está associado com o religioso. Por exemplo, o delírio de personalidade, quando se fala em sou Jesus ou sou fulano e ciclano, está associado a uma religião. Então é muito importante, saindo do meio religioso, perceber como que a pessoa age ou como que você age. Por exemplo, a gente pode até fazer uma brincadeira, uma provocação. Você consegue viver uma vida coesa fora da espiritualidade, ainda que a espiritualidade faça parte da sua visão de mundo, faça parte da sua vida, você de repente é um sacerdote, você, vive para a religião de corpo e alma, mas até que ponto você consegue ser coeso sem essas coisas? Sem ficar ouvindo, sem ficar vendo, simplesmente lidar com a realidade objetiva. Isso não significa, se a resposta for não consigo, não significa que eu estou te dando um diagnóstico aqui, está longe de mim. Não sou especialista, não sou médico, psiquiatra, nada disso. Mas é uma boa provocação, porque ainda que não seja, ainda que não tenha, é legal para você se provocar com relação a é só isso que eu estou vendo? Minha vida é toda baseada nisso, é até uma provocação para pensar um pouco na sua própria vida, Como é que eu sei que é um médio? Como é que eu sei que é alguém com esquizofrenia? Se você só está vendo a pessoa em um único momento, não sabe, não tem como saber. Se a pessoa diz que vê, diz que ouve, tem um pensamento meio desorganizado e assim por diante, quem está indo se consultar, de fato, é difícil saber. Mas se você conhece a pessoa, é possível ver como é que ela se coloca em outros ambientes. Por exemplo, meu colega aqui de conhecimentos da humanidade, meu grande amigo, parceiro, o Léo
afirma que é clarividente, que ele consegue enxergar eventos que não acontecem nesse plano de realidade, no plano físico, objetivo, que ele vê coisas que, por exemplo, eu não vejo e que talvez a maioria da população não veja. Quiçá que só ele vê. Não tô falando que ele diz isso, mas de repente tem coisas que só ele vê. Mas como é o Léo na vida cotidiana? Ele, de alguma maneira, aquilo traz uma problemática na hora de lidar com um problema, com um cliente, sei lá, com a vida como um todo. Como cada um de nós, do nosso jeito, ele consegue se adaptar às problemáticas do dia a dia sem causar uma problemática maior, ainda maior para si mesmo, né? Porque ele não consegue viver, porque ele está ouvindo, porque ele está vendo, e aí ele não consegue se relacionar com o outro e cria uma ideia na cabeça dele de qualquer história, e aquilo influencia toda a vida e passa a não ser mais adaptado. No caso do Léo, especificamente, é o que convivo com ele, conheço ele, tanto quanto eu, quanto qualquer um de nós, com seus problemas e tropeços, com as suas facilidades e vantagens. Então é importante a gente olhar para isso. Se o caso for você, então não é nem com alguém que você convive e nem alguém que você está indo conhecer, mas é com você, se faça essas perguntas, esses questionamentos, essas provocações. Como é que é a sua vida fora disso? E olha só, ainda que a gente assuma que exista um outro plano de existência e que, sei lá, que a esquizofrenia ela seja um canal aberto para esse plano, não é o que eu acredito, mas pode ser que seja o que você acredite. Se isso está influenciando a sua vida a ponto de não conseguir conviver direito, a ponto disso ser um grande problema, de você criar toda uma realidade e que está influenciando nas interações sociais, no trabalho e por aí vai, talvez seja importante você olhar para os tipos de tratamento que tem para, de repente, conseguir, nessa caminhada da vida, ter um pouco mais de tranquilidade que seja, ter um pouco mais de troca com os outros. Bom, aí é contigo, vê aí se faz sentido. Então é isso que eu queria trazer para vocês. A esquizofrenia é mais ou menos isso que eu contei. E a mediunidade, ela pode ser muito parecida, que no final de contas é você entrar em contato com um plano de existência que não é o objetivo. Se isso existir de fato, se isso for real, só que um outro tipo de realidade, qual que é a diferença disso para um transtorno? Provavelmente a forma que a pessoa leva a vida e o quanto aquilo influencia, entre aspas, negativamente o convívio com o todo. Certo? Deixa aqui nos comentários. Faz sentido? Queria mais? Esperasse que eu falasse mais e batesse o martelo? Isso aqui é mediunidade, isso aqui é esquizofrenia. Pô, ia ser maneiríssimo se eu conseguisse fazer isso. Mas eu deixo aqui um pouco de reflexão e um pouco de proposta e material pra gente aprofundar nisso. E quero saber de vocês. Bota aqui nos comentários. Beijo no seu coração e até a próxima.